Go Live, estamos ao vivo aqui. Sim, estou transmitindo, olha, para duas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Hoje é uma transmissão de teste. Tem que fazer uns ajustes na webcam do computador. Mas tá ok, né? Hoje nós vamos falar sobre o perfil de distante. Nós estamos falando dos perfis psicológicos, os dramas de controle, os padrões mentais que todas as pessoas têm. São os dramas de controle, os padrões comportamentais, mentais, até mesmo de pensamentos, sentimentos, que fazem com que a gente consiga mais atenção das pessoas ou atingir algum outro resultado que nós estamos buscando. Geralmente é a atenção ou a energia, ou seja, para nos sentirmos melhor. Na semana passada eu falei sobre o padrão intimidador, sobre o questionador e a vítima. Então o que é isso? O questionador que fica sempre perguntando, e aí? O que é isso? Quando você fala alguma coisa para ele, ele fica questionando com o objetivo de achar um buraco, um furo no que você disse. Isso se estiver no circuito negativo. O questionador no circuito positivo, ele vai utilizar questionamentos com questões poderosas para auxiliar você a encontrar questões que podem auxiliar você a melhorar cada vez mais. O objetivo das perguntas não vai ser para colocar você para baixo, e sim para potencializar você. Então eu vou olhar para essa câmera, Instagram, e essa câmera, Facebook. Eu vou ficar fazendo esse jogo aqui, tá bom? O intimidador, o que é? Geralmente é um padrão da pessoa que intimida. Ele quer atenção através do medo. A pessoa que dá a entender que a qualquer momento ela pode explodir. E isso faz com que ela tenha um controle sobre o que está acontecendo. Em empresas acontece muito. A pessoa que sabe que se for falar alguma coisa, ela vai ir contra, vai botar energia contra, vai explodir, vai querer brigar, vai, sabe? E aí você acaba ficando na sua. Então ela ganha energia com isso, porque ela domina o espaço. Então o intimidador, no circuito negativo. No circuito positivo, o intimidador, ele vai se dar conta da sua força e vai usar para liderar as pessoas. Então é legal. Estou só resumindo, enquanto dá um tempo aqui. E por o terceiro, o vítima. Vítima, né? Esse padrão que coloca a culpa nos outros do porquê que está acontecendo algo na vida dela. Então os outros que são o culpado, alguma coisa que ela não tem controle. Então às vezes não fala dos outros, fala do inconsciente. Então tem uma linha da psicologia. O Freud, inclusive, o pai da psicanálise, ele costumava falar muito que o inconsciente era nosso inimigo. E aí esse é um padrão para vítima, né? Porque é que eu fiz, mas eu não queria ter feito. A culpa do meu inconsciente. Como se fosse um outro alguém dentro dela. E não é. O inconsciente é nós. É só um nome que deram, entendeu? Não existe divisão aqui no cérebro. Isso aqui é tu, esse aqui é tu acordado, esse aqui é tu dormindo. Não. São funções diferentes do nosso cérebro. Só que aí o vítima usa isso também. Padrões conscientes, eu não consigo mudar nunca. E aí, por causa dos meus pais, que meus pais me fizeram assim. Os pais me fizeram assim. Eu não consigo mudar esse padrão que está lá no inconsciente. Eu não controlo o que o inconsciente faz. O que o inconsciente faz, coloca lá no terceiro. Padrões psicológicos da vitimização. E gera um drama de controle. Porque aí a pessoa que fica passando a mão na cabeça, dando atenção para ela, mas calma, é assim mesmo, vai dar tudo certo. Aí essa vítima, ela ganha energia dessa pessoa. É um drama de controle para receber energia também das outras pessoas. A energia ou da nossa mente, vamos dizer assim, no momento que nós ganhamos atenção, nós nos sentimos importantes ou sentimos o que nós sentimos para nos sentirmos melhor. Ou é bioenergia, a bioenergia também. Então esses são os três padrões que eu falei na semana passada. Hoje eu vou falar sobre o distante.
Vou falar sobre o distante. Ele é um padrão bem diferente, tá? O que é o distante? É aquela pessoa que geralmente, quando você pergunta assim, para identificar rápido, tá? E aí, como é que foi teu dia? A pessoa diz, foi bom. Ah, legal. E foi tudo certo lá? Foi. Então a pessoa responde secamente e não dá abertura para mais perguntas. E se você não perguntar, dificilmente ela vai vir falar. Esse é um dos padrões do distante. Qual é o objetivo do distante? Como que se forma um padrão distante? O distante é aquela pessoa que geralmente ela vai achar que é legal parecer ser misteriosa. É legal ser misteriosa porque as pessoas ficam com desejo de saber mais. Às vezes elas nem sabem que são misteriosas, elas só acham que são tímidas. É que eu sou tímido. O distante pode ser considerado uma pessoa tímida. Mas nem toda pessoa tímida não dá abertura para conversar, não pergunta, não fala mais com os outros. Então nem todo tímido é um distante. A pessoa pode ser tímida, mas quando começa a conversar, não para mais. E pergunta e fala sobre si, conta toda a vida dela em 5 minutos, numa sentada para tomar um café. O distante não. Tu pode ficar com ele 2 horas, que tu vai saber onde ele se formou e o bairro que ele cresceu. É difícil extrair as informações do distante. E é por isso que os jogos se completam, porque o questionador ele vai querer saber essas informações, ele vai começar a perguntar cada vez mais, porque o questionador ele quer saber as informações. E aí que o distante ganha energia. Deixa eu dar um wave aqui para as pessoas que entraram. Wave, Organites Poa, Bruno Já, Diogo, que entrou, talvez tenha saído, mas entrou em algum momento. Tamara, minha esposa. Todos waveados. Dá o alô, né? Esse é o distante. Como é que se forma um distante? Imagina o seguinte. Uma criança que sempre quando chega em casa, o pai ou a mãe começa a fazer um monte de questionamento para ela. Sobre como foi a escola, o que aconteceu, querendo encontrar coisas para fazer ela estudar mais, para fazer ela tomar banho ou se dar melhor com as pessoas. A intenção é positiva do pai ou da mãe, do cuidador. Só que o distante é aquela pessoa que percebe que quando ela chega em casa e ela vai para o cantinho dela, fica na dela, é melhor para ela, ela tem que responder menos perguntas e ela se sente melhor. Então ela começa a criar esse padrão de se esconder no cantinho, de ficar no quarto, de ficar estudando, de fazer o que tem que fazer e não aparecer muito, porque quem aparece tem que falar. Um dia numa palestra, há 5 anos atrás em Porto Alegre, um rapaz ficou bem na frente da fila, eu usei ele como exemplo umas 2 vezes. E ele falou assim, eu sabia que se eu ficasse na frente tu ia me usar como exemplo. Então distante é aquela pessoa que vai lá para trás, tô aqui quietinho na minha, porque aí ninguém me chama. Então é um padrão. Nem toda pessoa que fica atrás é um distante. Então, tem que cuidar isso. Também tem os distantes que ficam na frente da sala de aula. Mas aí outro objetivo, é o nerd que tem que anotar. E aí lá atrás as pessoas não ficam questionando, perguntando, né? A turma do fundo geralmente é mais barulhenta. Então, dependendo do contexto, ele pode se comportar de forma diferente. Numa sala de aula, iria para frente. Numa palestra, iria para trás. Numa sala de aula, a tendência é as pessoas da frente ficarem mais quietas. Numa palestra, a tendência é as pessoas do fundo ser menos chamadas do que as pessoas da frente. Porque tem técnicas de treinadores, de palestrantes, que é usar uma pessoa ou pessoas como referências para algum tipo de situação. Até mesmo técnicas de palco para piadas humorísticos. O padrão é tu escolher uma pessoa da plateia para quando for fazer piadas em relação a alguma coisa, usar aquela pessoa. Então, se vocês assistiram o Guri de Uruguaiana, por exemplo, você vai perceber que logo no início, no primeiro show dele, ele pega e escolhe uma pessoa da plateia para deixar a cuia e algumas coisas. E aí ele começa a fazer referência àquela pessoa sempre, cria uma âncora lá, então uma técnica de palestrante e treinador, tá bom? Ricardo Varane entrou aqui no Facebook, estou falando aqui para 2 redes sociais. Então o distante ele cria uma forma de chegar em casa, se esconder, ficar na dele, fazer o que ele tem que fazer, porque ele escuta menos questionamentos dos cuidadores dele e assim de repente tem menos problemas. Porque muitas vezes quando nós somos crianças nós começamos a falar tudo que aconteceu na escola, o pai ou a mãe não vai gostar de uma ou outra coisa. E aí o distante percebe, olha, é bem melhor quando eu fico quietinho aqui na minha
eu me sinto bem melhor. Por outro lado, o distante, ele pode ser uma pessoa que, utilizado isso no circuito negativo, ele começa a se fechar para o mundo. E aí é uma pessoa que se fecha para o mundo, começa a ficar muito para dentro de si mesmo, e aí começa a ter inclinações para padrões depressivos. Mente vazia, né? Oficina pro capeta, o inimigo, meu irmão. Então, o distante, se não ter contato com o exterior, ele pode se sentir até mesmo sem energia, sem ficar conectado com a fonte superior energética, independente do que ele acredite que seja isso. E a bioenergia, que é a energia de nós, seres humanos, quando conversamos um com o outro, nós estamos doando e recebendo, né? Agora, no circuito positivo, o distante, ele pode ter profissões excelentes. O distante, ele é uma pessoa que, por exemplo, para ser um curador, é uma boa. O curador é aquela pessoa que geralmente fica em casa, é um arquétipo que geralmente fica em casa e as pessoas procuram o curador e o curador vai lá, tem que falar poucas coisas que o objetivo do curador é curar, né? Então tem muitos distantes aí que vão para reiki, para questões aí de conscienciologia, trabalhos energéticos, organics, até atendimento de PNL até pode ser, mas geralmente tem um padrão diferente aí, a PNL, que tem que utilizar a questão das perguntas, tá? Então, a pessoa que estude PNL que não seja bom fazer perguntas vai ter os resultados limitados, porque saber fazer as perguntas corretas é muito adequado. Agora, o curador de outras áreas, Theta Healing aí, né? Então, é uma boa profissão, assistenciais, certo? E que exijam a concentração sem que vá muito em contato com o exterior. Aí no circuito positivo pode ser isso. Então aqui eu dei só uma prévia do perfil distante, terminando a série dos 4 perfis de drama de controle, que é o intimidador, o questionador, a vítima e o distante. Todos vão se completando e formando esses padrões psicológicos, um doando ou recebendo energia do outro. O legal é o quê? Quando você começa a identificar isso nas pessoas, fica mais fácil de se relacionar com elas. Então, tenho colegas de trabalho meu, tinha uma outra empresa aí que o cara era distante. Claro que eu quero saber mais informações dele, como todo bom questionador. Só que eu sabendo que ele é perfil distante, eu já não vou fazer isso. Por quê? Porque ele vai estar sugando a minha energia. E ele não faz por mal. É um padrão que ele tem. Possivelmente ele ganha muito fazendo isso, de acordo com o histórico de vida dele, foi muito bom para ele. Então, beleza. Só que eu sabendo disso, não vou cair nessa questão misteriosa dele. E é isso que eu digo que às vezes acontecem de amigos se tornarem amantes, entrarem em relacionamentos e no fim o relacionamento ser uma bosta. Porque o distante, ele atrai questionadores. O questionador, ele quer desvendar aquele mistério. Então, o distante, ele passa a ser atrativo para o questionador. Porque não tem algo a descobrir ali, né? O questionador, ele gosta de conquistar as coisas, de achar defeitos, achar coisas. Então, o distante, ele começa a ter uma energia que atrai o questionador. E aí, o questionador, a questionadora também, ele começa a ter uma atração pela essa distante, essa pessoa distante, e confunde a atração energética desse drama de controle com algum tipo de carinho, amor, e aí então se formam os relacionamentos. Por isso que geralmente um distante, ele se relaciona com um questionador ou um intimidador. E os dramas de controle se completam e assim eles seguem vivendo. Se esse distante ele tiver o padrão de distante vítima, que são só perfis passivos, então pode ser que o relacionamento fique sempre nesse drama de controle. Eu não sei, a não ser que a pessoa seja muito calma, o distante, o vítima, para aceitar todos os padrões do questionador e o intimidador, porque senão a relação vai ter muitos problemas. Então, muitas vezes, nas relações, o fato de identificar o perfil e de como se adaptar ao outro perfil, daí tem muito mais chance dos relacionamentos serem mais positivos. Porque todos nós temos todos os perfis de drama de controle em nós. Só que temos o que mais usamos
e temos aquele que usamos um pouco menos do que o mais, entendeu? Vamos dizer assim. Mas nós podemos começar a usar o outro. Para mim, o grande desafio é utilizar o distante. Então, às vezes, eu me forço ali a utilizar o distante. Os resultados são mais ou menos. E não consigo ficar muito tempo no distante, porque para mim é importante o diálogo, a conversa. E vocês, né? É importante sempre colocar para você. Você consegue? Como é que é o seu padrão? Como é que se identifica um padrão? Legal, vamos terminar assim essa coisa toda. Como é que se identifica um padrão? Quando você é tirado do sério. Sabe quando te tiram do sério? Quando te atingem? Ou para algo negativo, ou com raiva, ou tristeza. Qual é o seu padrão? É de questionar? É de ir para cima e enfrentar? É de achar que aquela pessoa está te prejudicando? Ah, essa pessoa é muito malvada, que é a vítima. Questionar por que está fazendo isso, questionador. E para cima, tá, qual é que é a tua? Intimidador. Ou aquela pessoa, quer saber? Eu vou aqui ficar na minha, o distante. Qual é o seu padrão? A primeira resposta, o primeiro padrão que vem. Esse é o padrão psicológico que você tem maior aí na sua mente. Beleza? Agora o que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Eu, no teu lugar, quando eu aprendi isso, eu comecei a aplicar na minha vida e comecei a ver, ok, em quais momentos é legal isso, em quais momentos não é. Então comecei a perceber quais padrões psicológicos utilizar a todo o instante. Sempre utilizo o correto? Não! Claro que não, às vezes eu também rateio. Então é comum, né? Teste, resultado, melhoria contínua. Beleza? Amanhã nós vamos falar sobre algum tema, que eu não sei ainda qual. Vamos decidir? Se você tem alguma ideia, manda aí para mim. Manda aí uma ideia que você tem para nós conversarmos amanhã. De preferência sobre hipnose. Vamos falar sobre hipnose um pouquinho? PNL, programação neurolinguística. Coisas realmente poderosas aí no mundo, que pode ajudar qualquer pessoa do mundo. Vamos falar sobre isso? Mande aí a sua opinião sobre qual tema falar, porque você decide aqui comigo. Tá bom? É isso aí então. Boa tarde, pessoal. 17 minutos. Acabou-se o tempo previsto. Desejo uma boa tarde para todos. E até mais. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui 2 lives, ó. Começando e encerrando do Facebook. And foi. Estou transmitindo em várias redes sociais. Em várias. Done. Vai ficar disponível lá. As pessoas do mundo todo vão ver. E agora eu vou encerrar aqui do Instagram. Namastê.